Olá, seja bem-vindo ao Seminário Internacional. Eu sou o professor e reitor do Seminário Teológico das Assembleias de Deus, Isaías Ferreira. Hoje eu gostaria de apresentar a você o que é o Seminário Internacional. É muito importante que você saiba que nesta aula magna nós iremos apresentar a estrutura do curso de teologia, o nosso método de ensino e todo o desempenho e o crivo que o seminário exige de cada aluno. A primeira pergunta que é muito importante que você saiba: o que é o seminário? O seminário, ele é diferente de um instituto comum, de uma faculdade de teologia. Por quais razões? Primeiro, quando alguém interessa em ser um bispo ou um padre da Igreja Católica Romana, a igreja envia para um seminário. Ainda que a Igreja Católica tenha grandes e boas instituições, por exemplo, como a PUC, a Pontífice Universidade Católica. A Igreja Presbiteriana também, quando tem interesse em formar alguém para o ministério, envia para o seminário. E por que não envia para uma faculdade? Por que não envia para uma universidade? Porque, na verdade, o seminário teológico tem como propósito formar vocacionados para exercer o ministério com excelência. Então a resposta é: o que é o seminário? É um seminário com um crivo diferente de formação teológica, um alto rigor acadêmico. A única diferença é que você, caro aluno, que esteja estudando no EAD, que é o online, ou à distância, ou que esteja estudando no presencial, não vai precisar de residir no seminário, mas todo o rigor, toda a metodologia é o mesmo do que aquele seminarista que reside internamente em um seminário teológico. Algumas pessoas perguntam: o seminário tem um curso reconhecido pelo MEC, no caso aqui do Brasil, Ministério de Educação e Cultura? Nós enfaticamente e satisfatoriamente respondemos: não. Por que não? Não buscamos para formar profissionais para a área da teologia. Alguém que tem interesse em formar profissionalmente deve procurar uma faculdade que forneça um diploma com este critério. Ainda que nós temos boas faculdades no quesito da Assembleia de Deus. Mas o nosso propósito é formar pessoas com alto rigor e com alto preparo para o santo ministério. E claro, para a maturidade da fé cristã. Nós não temos a preocupação em ter o cumprimento e o reconhecimento do MEC por alguns fatores. Dentre eles, por exemplo, não renunciamos a algumas disciplinas que o Ministério de Educação e Cultura não considera na grade, por eventualidade deles entenderem que pode descumprir o rigor que o MEC exige. Então, qual é a nossa identidade? Primeiro, que é importante nós relembrarmos que nós somos protestantes. O Seminário Teológico das Assembleias de Deus segue esta vertente protestante. Logo, então, entende-se que nós não temos a vertente da Igreja Católica Apostólica Romana ou da Igreja Ortodoxa Grega. Além de sermos protestantes, que viemos desta linha, nós somos da fé continuista. Dentro do cristianismo, existem duas vertentes: aqueles que são cessacionistas e aqueles que são continuistas. Quem são estes? Os cessacionistas são aqueles que não acreditam que há continuidade dos dons do Espírito Santo nos dias de hoje, como houve nos dias dos apóstolos. Para os continuistas, ainda se crê que o Espírito Santo atua nos dias de hoje, como também atuava no dia dos apóstolos. Dentro da vertente dos continuistas, ainda existem dois ramos: os carismáticos e os pentecostais. Dentro desta perspectiva dos continuistas, nós somos de essência pentecostal. Dentro desse ponto, somos pentecostais
clássicos. Qual é o propósito e o objetivo do nosso Seminário Teológico das Assembleias de Deus? O Seminário Internacional tem 3 pontos importantes: a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Quais são as nossas missões ou a nossa missão? Queremos preparar homens e mulheres chamados por Deus para uma vida de serviço cristão, fundados na palavra, cheios do Espírito Santo e prontos para impactar o mundo com o Evangelho. E qual é a nossa visão? Ser um seminário teológico de referência internacional, reconhecidos pela excelência acadêmica e espiritual, que forma líderes íntegros, inspira gerações e expande o reino de Deus com fidelidade e ousadia. Agora, atente também a esses pilares dos nossos valores. Nós temos uma integridade e fidelidade às Escrituras. O seminário não segue nenhum código de regimento interno de qualquer denominação. O compromisso do Seminário Internacional é exclusivamente com as Escrituras, absolutamente. Também temos procurado uma excelência acadêmica e espiritual. O nosso objetivo final é a evangelização global. Por conta disso, o Seminário Internacional tem feito parcerias com instituições que atuam no trabalho e na obra missionária. Também nós buscamos uma cristandade e uma centralidade no Espírito Santo. Procuramos a comunhão e a unidade com os cristãos e as denominações dentro da confissão pentecostal e outros. E, por fim, buscamos um compromisso com a santidade. Hoje, o Seminário Internacional está registrado além do Brasil, nos Estados Unidos da América. O aluno que se matricula no Seminário Internacional, ele pode optar por receber o seu certificado aqui no Brasil ou dos Estados Unidos da América. Mesmo que ele fez o curso de teologia em português pelo seminário no Brasil, ao concluir o seu curso e receber o seu certificado, ele também pode pedir uma certificação americana pelo seminário dos Estados Unidos. Toda a grande obra sempre teve pequenos começos. Aqui que você está vendo neste quadro e na sua tela, foi quando nós iniciamos a primeira turma oficial. Isso em meados de 2014 a 2015. Quando nós entendemos, dentro de uma necessidade da igreja, em formar algumas pessoas que pudessem contribuir com a igreja do Senhor Jesus, tendo conhecimento da palavra de Deus. Olha que curiosidade, gente. Estes livros que vocês estão vendo aí na tela é o primeiro modelo de livro que nós tivemos quando iniciamos o curso de teologia pelo seminário há mais de 10 anos atrás. Por graça de Deus, tivemos o primeiro trabalho do seminário teológico na Argentina. E aqui foi a primeira turma que iniciou o curso de teologia em 2018 na Argentina. Por bondade do Senhor, também alcançamos Angola. E em um período de extrema necessidade, formamos muitos alunos na Angola, em especial na cidade maravilhosa litorânea de Cabinda. Expandimos para a Europa, hoje nós temos alunos em todos os países da Europa, principalmente brasileiros que foram para a Europa, se formaram e convidaram outros alunos de língua hispânica. Nós temos hoje alunos em Portugal, na Espanha, Andorra, Itália, Vasco, Londres, em vários lugares da Europa. Com muito esforço, com muito trabalho, ética e ortodoxia bíblica, o Seminário Internacional chegou em 10 países. Alunos da língua portuguesa, da língua espanhola e agora em inglês. Estamos atendendo à necessidade de cada igreja local, comprometida com o Evangelho, com a evangelização, com a doutrina pentecostal. O Seminário Internacional está atendendo aquilo que é o mais básico ao mais avançado em critério de ensino para cada igreja local.
também cooperando com os missionários em campo de trabalho e aqueles que querem contribuir com a igreja na área da docência. O Seminade não forma somente alunos, está formando mestres para ensinar com destreza, diligência, a sã doutrina. E agora, além do Brasil, estamos na Argentina, Peru, Estados Unidos da América, Angola, Espanha, Portugal, Andorra, Itália, França e em breve estaremos chegando em outros países da África e também da Ásia. Conforme você está vendo a nossa grade curricular, o Seminário Internacional hoje oferece 2 tipos de cursos de teologia. Nós oferecemos o curso de bacharel livre em teologia e também o mestrado eclesiástico. No bacharel livre, nós flexibilizamos ao candidato 2 modalidades. Além de estudar presencial ou EAD, você também pode optar por fazer o bacharel integral ou fazer o bacharel etapa por etapa, seja qualquer idioma. Se você optar por fazer o bacharel integral, você irá estudar simultaneamente as matérias essenciais, fundamentais e práticas e sociais. Qual é a diferença? A diferença é a separação em temas e classificações. Por exemplo, nas matérias essenciais, como você está vendo aí na tela, nós temos a introdução e a teologia e a bibliologia, o Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos, Atos, Epístola do Novo Testamento e também Apocalipse. Ou seja, são os livros que estudamos passo a passo de cada livro da Bíblia. Essas matérias são essenciais para que cada aluno possa imergir gradativamente dentro da nossa metodologia de ensino pelo Seminade. Na grade das matérias fundamentais, não é nível 2 e também não é um nível superior às matérias essenciais, porque a nossa metodologia de ensino é o mesmo, não altera, seja nas matérias essenciais, fundamentais ou práticas e sociais. É que nas matérias fundamentais, nós temos as matérias de concernente às doutrinas fundamentais da fé cristã e também a parte histórica, no caso, história de Israel e também história do cristianismo institucional e carismático. As matérias práticas e sociais estão relacionadas àquelas matérias, no caso, sociologia, filosofia da religião, ética cristã, apologética, teologia do Antigo e Novo Testamento, psicologia pastoral, direito eclesiástico, línguas bíblicas, geopolítica bíblica e tantas outras disciplinas que são importantes para a contribuição do seminarista. Além da grade teórica de estudos, é obrigatório que o estudante do Seminade possa cumprir 150 horas de carga horária extracurricular, ou seja, além do curso em si, ele deverá fazer cursos extracurriculares que completem 150 horas dentro desse período do curso de teologia e que tem a ver, que converge com a grade curricular do Seminade. Também será obrigatório ele fazer estágios. E aqui no caso nós temos alguns tipos de estágios. O candidato ele pode fazer estágio ministerial, isso é as práticas eclesiásticas, a igreja onde ele pertence. Também ele pode fazer estágios sociais. Que são esses estágios sociais? São atividades filantrópicas e sociais na área civil e da sociedade em comum. E também ele pode cumprir o estágio da docência, seja em qualquer área do ensino referente ao campo bíblico, ele também estará cumprindo esse estágio. Pode ser aqui no próprio Seminade ou em sua comunidade local. É obrigatório que durante todo o curso, além das obras que são indicadas, o aluno faça leitura e também desenvolva resenha crítica. Ele fará durante o curso pesquisa de campo e também estudo de caso. Detalhe: é
possível que um candidato possa eliminar as matérias essenciais? Sim, desde que quando ele fez um curso que socialmente, popularmente é conhecido como curso básico, ele tenha cumprido todas as matérias que nós temos na nossa grade, no certificado tenha no mínimo 350 horas de carga horária, e no final do curso, quando ele completar o nosso bacharel, ele será sabatinado das matérias do ciclo 1. Isso é muito importante o aluno relembrar. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos está exatamente na conclusão do curso de teologia. Aqui na tela que vocês estão enxergando e vendo aí, nós temos um dado curioso. 90% das pessoas que não concluíram o ensino fundamental certamente não irão concluir o curso de teologia. E a pergunta que se faz é: por quê? Bom, é curioso. N fatores podem contribuir. Geralmente, uma pessoa que não completou o ensino fundamental, ela não terá um perfil de concluir ou de estudar. Ela terá algumas dificuldades, principalmente no desenvolvimento de pensamento crítico durante o curso. Ou é apenas um vício comportamental. Ou às vezes a pessoa tem muito interesse, ama estudar a Bíblia, estudar teologia, mas pelo fato dela não ter cumprido o ensino fundamental e não ter ainda o empreendedorismo em si mesmo, ela depende de um emprego que passa a esgotar essa pessoa mentalmente, emocionalmente, fisicamente, e às vezes isso pode contribuir com que a pessoa não consiga concluir o curso de teologia, por questões financeiras, por questões emocionais, por questões físicas. Bom, você que está assistindo esta aula magna pode ser a exceção. Você pode ser a pessoa fora desta estatística. Por quê? Porque há 10% que não concluíram o ensino fundamental, que completaram o curso de teologia e mudaram as suas vidas. Tiveram uma nova perspectiva para a sua própria vida e voltaram seus estudos e até granjearam grandes faculdades ou até mesmo empreenderam para a sua vida pessoal. Além dessa porcentagem de curso fundamental, 60% das pessoas que não terminaram o ensino médio também não irão concluir o curso de teologia. E talvez sejam pelos mesmos motivos que falei anteriormente. E você vê que vai diminuindo. 30% das pessoas que não fizeram ou que não concluíram uma faculdade também não concluirão o curso de teologia no seminário. E isso está muito atrelado ao perfil daquela pessoa. Estudar é mais do que o conceito de vaidade. Estou fazendo teologia. Estudar exige sacrifício. Estudar exige renúncia. Exige propósito. Mas escandaloso, mais ainda, está nessa última estatística. 99% das pessoas que são obrigadas a estudar teologia não concluirão o curso teológico. Por quê? Bom, quais são as pessoas que se enquadram nesta estatística? São aquelas que, na sua igreja local, elas de repente foram designadas para um cargo ministerial. E a sua igreja obriga, exige que esta pessoa tenha uma formação teológica. Ela procura o seminário, porque o seminário tem um crivo alto e um grande rigor acadêmico, mas a motivação está errada. Ela procura fazer teologia porque está sendo empurrado coercitivamente pelo próprio ministério. Caso esse ministério desista de separá-lo a um cargo, ou então ele seja destruído, aniquilada a oportunidade de ocupar esse cargo, logo ele pode perder a sua motivação. E são fatores como esse que as pessoas começam a estudar teologia com motivações erradas. Outros dizem, eu quero fazer teologia porque eu vou ser um grande pregador. Outros dizem, agora eu estou dirigindo igreja, eu me vi obrigado a estudar. Essas motivações estão equivocadas. Por quê? Na verdade, fazemos teologia não é para dirigir igreja, para ser pastor, para ser um pregador, ou para expor conhecimento, para ter bons debates.
Fazemos teologia para o amadurecimento da nossa fé. Fazemos teologia para que nós possamos alcançar a maturidade da fé cristã. Uma coisa que é muito importante e que vai diferenciar o Seminade de outras instituições. Geralmente, quando você procura um curso de teologia por institutos locais ou alguns institutos que não exigem do acadêmico ou do seminarista alguns critérios, não tem este alto rigor. Mas aqui no Seminade é obrigatório que o corpo docente, ou seja, os professores, tenha no mínimo uma graduação em bacharel em teologia. Se estes não tiverem o bacharel em teologia, é obrigatório que eles estejam estagiando no bacharel do próprio Seminade. Todos os professores são sabatinados e aprovados pelo critério de confissão de fé do nosso Seminade. E é detalhe importante, todos eles devem ser continuistas e de confissão pentecostal. Seja bem-vindo ao Seminário Teológico das Assembleias de Deus. Eu espero que durante toda essa jornada possamos crescer juntos e caminhar até o final do curso. Eu estou aqui à sua disposição, toda a nossa equipe para atendê-lo e certamente você produzirá muitos frutos para o reino de Deus. Deus te abençoe.